A moda no meio cristão ainda é tido como um assunto fútil, meio irrelevante, porque as pessoas, quando a gente vai falar sobre imagem pessoal, a gente tem aquele versículo pronto, né? Mas Deus vê o coração, não vê a aparência. Mas será mesmo que a imagem, ela não importa? Eu sou Fernanda Carvalho, consultora de estilo e criadora do meu Armário Eda. Aqui nesse canal eu te ajudo a construir o seu armário para a vida. Eu sempre fui defensora dessa frase de que a imagem não importa, que Deus não está tão preocupado assim com a nossa aparência. Mas, na verdade, Deus nunca disse isso. Deus nunca falou que a imagem não importa, que a aparência não importa. Ele disse que, na verdade, ele não enxerga na mesma perspectiva que nós. Quando Deus fala para Samuel, no capítulo 16, versículo 7, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, se a gente se atentar ao que está falando o versículo, ele não está dizendo que a aparência não importa. Deus não está falando que a aparência não importa. Ele está falando que ele não enxerga da mesma forma que nós. Porque o homem, ele enxerga aquilo que está diante dos olhos dele. Mas na lente de Deus, ele vai muito mais além, ele consegue enxergar o nosso coração. E essa é a nossa natureza, tanto que em Gênesis, quando o homem peca, a primeira consciência que ele tem é que ele estava nu e que ele não poderia aparecer da forma como ele estava diante de Deus. E isso para Deus era irrelevante, porque Deus, ele ainda enxergava o coração de Adão, mas a partir do momento que ele cria uma consciência, ele não podia mais ficar nu, ele precisava estar vestido. Eu percebo em mim, sabe, que a gente tem essa facilidade de um extremo ao outro, porque quando a gente vivia uma vida sem Cristo, a gente era guiado pelas nossas vaidades, de ter, de se vestir, e aí você se converte, conhece a Jesus, e aí você vira o super crente com a auréola na cabeça e começa a demonizar tudo. Não tem um equilíbrio das coisas. Eu vou trazer uma outra referência de texto, que é Mateus 6,25, quando Jesus fala sobre as preocupações da vida. É um texto muito conhecido, que Jesus está falando, olha, não se preocupe com a sua própria vida, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, e a gente interpreta muito mal esse texto. Eu interpretei muito mal esse texto por um longo tempo da minha vida, achando que, bom, essas coisas não é importante, eu preciso ir trabalhar na obra, eu preciso fazer aquilo que Deus quer da minha vida. Só que Jesus não estava falando que essas coisas não eram importantes, Jesus estava nos ensinando sobre prioridade, porque se você for pegar o texto e ler, ele está falando assim, ó, primeira coisa que deve fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca o reino, quando você busca um governo, Jesus não está nem falando sobre trabalho, Jesus está falando sobre você buscar a vontade de Deus para a sua vida, que essas coisas serão acrescentadas, que isso vai acontecer naturalmente na sua vida. Então, a imagem importa? Importa sim. É claro que para Deus, nosso relacionamento vertical, isso vai ser irrelevante, porque não vai ter roupa nenhuma que vai mascarar a intenção do nosso coração, porque ele pode ver. Isso está visível para ele, mas no nosso relacionamento horizontal, como sociedade, como irmão, vida cotidiana, trabalho, igreja, qualquer lugar que você esteja, isso é importante, porque Deus está falando na palavra dele, que o homem, ele vê aquilo que está diante dos olhos. A gente precisa entender que nós não nos relacionamos só com Deus. Nós nos relacionamos também uns com os outros, com aquilo que é visível, com aquilo que é palpável. Entretanto, Deus está nos ensinando através de Samuel para a gente não se atentar só àquilo que a gente está vendo, só àquilo que está visível aos olhos, mas também procurar enxergar o coração daquela pessoa. E como que a gente faz a leitura desse coração? Através, lembra daquele versículo? A boca fala do que o coração está cheio? Então, as nossas palavras revelam o nosso coração. E para finalizar, quando Samuel unge Saul, a Bíblia descreve-o como um homem de boa aparência, alto, de posses. É como se ali, aos olhos de Samuel, estivesse sendo estabelecido um padrão de como deveria ser um rei, né, o rei de Israel. Porque quando Samuel chega lá na casa de Eliabe, ele olha para a estatura de Eliabe, vê aquele cara de boa aparência e fala, nossa, esse daí certamente é o escolhido de Deus.
Por quê? Porque foi para ele, na cabeça dele, aquilo que ele viu foi estabelecido um padrão. Não é assim que tem que ser um rei de Israel. Então, quando ele viu aquele padrão novamente, ele falou, é aquele ali. E Deus fala, não. Deus começa a estabelecer uma nova ordem. E Deus escolhe Davi, que aos olhos humanos não era um padrão de um rei, né? Que foi estabelecido, não estabelecido, né? Mas foi a primeira imagem ali que a gente teve de Saul. Ele não tinha porte, nem estatura como seus irmãos, mas Deus escolheu e conduziu ele a um processo de autoridade, de maturidade. Dentro desse processo, a imagem dele foi sendo construída. Não porque ele tinha que provar algo para Deus, mas para que isso fosse construído, essa autoridade se tornasse visível para as pessoas, para que as pessoas reconhecessem ele como rei. Então, num primeiro momento, talvez ninguém enxergasse ele, ninguém reconheceu ele como rei. Mas no processo, ainda que ele tivesse a unção, ainda que ele tivesse chamado, Deus conduziu ele nesse processo de reconhecimento, de tanto amadurecimento para ele quanto para o povo, para que as pessoas vissem que ele tinha autoridade, que ele estava autorizado para governar, que ele tinha uma unção, que ele era capacitado. E junto nessa transformação foi sendo construída a imagem dele. Então não é que a imagem seja irrelevante, ela não é prioridade. Porque ter uma imagem e não ter o coração não adianta nada. Mas se você tem um coração, Deus vai te levar para um processo de maturidade. E quanto mais você passar, se imergir nesse processo de maturidade, mais claro vai estar a sua identidade. E a sua autoridade vai começar a ser reconhecida também pelos homens. Me conta aqui nos comentários o que você achou do nosso conteúdo de hoje. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a bater a meta de 1000 inscritos e acompanhe a gente também nas nossas outras redes sociais, lá no Instagram, @meuarmarioeda. É isso, gente. Um beijo e até mais.